Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Dialética do Conhecimento, do Caio Prado Júnior, tomo 2. Essa obra aqui, ó. Velha pra caralho, tudo detonado aqui. Mas é um excelente livro, desse que foi um dos maiores intelectuais do Brasil. O Caio Prado Júnior, intelectual de esquerda, mas de uma verve bem considerável. Então, na obra O Burguês, a essas personagens abstratas do ponto de vista individual e biológico, mas bem conectadas, ou mais bem concretas do ponto de vista coletivo sociológico, que nos referimos aqui. A distinção é importante, e logo veremos por quê. Para simplificar a exposição, embora com o risco de esquematizá-la e deixar ao leitor a tarefa de completar o esquema, diríamos, portanto, que com a Revolução Burguesa do século XVIII, ou com as revoluções burguesas, o que fundamentalmente ocorreu foi a transferência do uso e gozo da maior parte da riqueza coletiva antes da disposição dos nobres para os burgueses. Uso e gozo que se resume no direito de propriedade e são por eles assegurados. Nas relações jurídicas pessoais e reais. Foi isso que ocorreu. E como ocorreu? Simplesmente, para nós que precisamos apenas compreender os fatos e não determiná-los, pela modificação das relações sociais, de pessoais, elas se tornam reais, como diria um jurista, isto é, de relações diretas entre pessoas com direitos e obrigações recíprocos, definidos juridicamente por estatutos próprios e específicos para cada um, ou para cada categoria social, o rei e os príncipes de sangue, os nobres subdivididos em várias subcategorias, entre as quais figura também o alto clero, o terceiro estado, onde se aglomeram, mas bem distintos uns dos outros, mestres, artífices, vilões, e mais uma série de categorias, subcategorias e subcategorias, num emaranhado que até hoje os especialistas do assunto ainda não conseguiram deslindar por completo. Desse tipo de relações de natureza puramente pessoal, em que somente a pessoa e sua posição na sociedade são tomadas em consideração. Passa-se um tipo de simplicidade transparente, este que conhecemos hoje e que se realiza unicamente através do vil metal corrente sonante do dinheiro. No antigo regime, para se definir e identificar alguém, isto é, para determinar o tipo de relações sociais de que participa, recorria-se a seu estatuto jurídico. No novo regime, isso se fará pela profissão e ocupação que dizem logo, e com bastante aproximação, de quanto dinheiro dispõe. Enquanto dominavam relações pessoais, quando elas se encontravam ainda em seu estado puro, que na realidade nunca ocorreu por completo, se alguém desejava entrar em relações com outrem, como por exemplo adquirir um objeto qualquer, era preciso antes consultar seu próprio estatuto pessoal e o do eventual vendedor a fim de verificar se um podia comprar e o outro vender, bem como indagar do preço pelo qual se devia juridicamente fazer a transação. Hoje, isto é, de acordo com o tipo burguês de relações, o assunto todo se resolve simplesmente com a consulta ao bolso do comprador e a prateleira do vendedor, e um livre debate entre ambos para uma determinação do preço. Da transformação das relações jurídicas. A diferença é grande, como se vê, mas afora dificuldades de ordem política geral, a transformação das relações de um tipo para outro se liquidava simplesmente com a abolição dos estatutos. Ficava assim de pé unicamente a transação monetária, a manobra financeira. Abolida a complexa regulamentação medieval, sobraria entre os indivíduos o único traço de união, um só tipo de relações, o do dinheiro, que teria designações diferentes conforme a relação particular que lhe coubesse estabelecer e atar, mas que será sempre dinheiro. Salário entre patrão e empregado, renda fundiária entre proprietário da terra e lavrador, preço entre vendedores e compradores de mercadorias, juro entre o emprestador e o prestamista, interesse entre o proprietário de máquinas industriais e o conjunto daqueles que para ele trabalham. Capital, finalmente, nas relações que envolvem o conjunto da sociedade. Proprietários e não proprietários, empregados e empregadores, vendedores e compradores, etc. O capital constitui o sistema geral e mais completo de todas as relações burguesas. Então, as relações reais na sociedade feudal. Os leitores desculparão essa insistência no esquematismo, porque do contrário teríamos de trazer para cá um tratado de economia política completo. E o que está aí é suficiente para o essencial que pretendemos esclarecer e que é a relativa simplicidade do processo de transformação do regime monárquico feudal para o burguês. Trata-se apenas de substituir um tipo de relações por outro que já se encontrava, embora em plano subordinado, no regime anterior. A sociedade feudal conhecia a moeda e as transações monetárias, conhecera sempre, porque já vinham do mundo que ia preceder a antiguidade. E, em última instância, se as suas relações não se resolviam sempre em moeda, isso em grande parte porque numa época em que não se usava ainda nem papel moeda nem títulos de crédito, mas somente metais preciosos, o ouro e a prata em espécie, o dinheiro era escasso e insuficiente para as transações que se realizavam.
Se todas as transações não se resolviam em dinheiro, era em moeda que geralmente se fixavam os valores. As relações monetárias já existiam, portanto, na sociedade feudal, e, embora envolvidas num véu espesso de relações pessoais absorvidas por essas últimas, não somente se faziam sentir como ofereciam um manejo muito mais simples. Não será apenas por efeito dessa simplicidade maior que as transações monetárias e as relações por elas determinadas foram ganhando terreno em prejuízo das outras de natureza pessoal. Muitos outros fatores e circunstâncias diversas contribuíram para isso, e embora não possamos analisá-los aqui, o fato é que, com o desenvolvimento das relações mercantis e sua multiplicação acelerada, tanto por efeito do crescimento da população, seus contatos mais íntimos graças à melhoria dos meios de transporte, maior segurança dos caminhos, bem como sua concentração em centros populosos, como sobretudo por efeito do estabelecimento de rotas ultramarinas que não somente estimularam consideravelmente o comércio, como lhes forneceram os metais africanos, asiáticos e americanos necessários para o seu giro, o fato é que as relações estabelecidas em bases monetárias se foram desenvolvendo precipitadamente, em prejuízo da ganga de relações pessoais em que se achavam envolvidas. São os fatores de desenvolvimento das relações sociais. Então, isso aí é um pouco dessa obra Dialética do Conhecimento do Caio Prado Júnior. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com aqueles que se interessam pelo conhecimento, em especial em ciências humanas. E é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.